projeto. Hoje, fazendo o encerramento do nosso evento, o professor Marcos Antônio Bessa, graduado em Artes Visuais pela UFMS, mestre em Estudo de Linguagem da UFMS, doutor em Artes Visuais pela Unicamp, pós-doutorado na UFMS e hoje professor da UEMS. Boa tarde a todos, todas. Com muita satisfação que eu estou aqui participando do projeto da Secretaria de Educação do município de Campo Grande. E com muita felicidade, Edneia, por ser convidado a fazer a culminância desse projeto de vocês, um projeto de significativa importância, não só para a educação, mas para a arte, para a cultura, para todas as manifestações campograndenses, especialmente porque a gente vai falar de história, né? História, de certa forma, acaba envolvendo todo um ciclo, né, da vida das pessoas, desde a infância, como nosso foco é a educação básica, até a maioridade, a melhor idade, né, a terceira idade das pessoas como um todo. Então as histórias fazem parte das nossas vidas. E aí eu vou começar exatamente por esse ponto. As histórias, da minha perspectiva, e por isso eu falo de experivivências ao invés de experiência, porque experiência, numa perspectiva moderna de se entender o mundo, a partir das lógicas de que quanto mais velho, mais experiente a pessoa acaba desvinculando a experiência da criança como um modus de conhecimento. E aí é nesse sentido, quando a gente fala de experivivência, é que a gente precisa compreender no plano da educação como é possível o professor, em todas as áreas do conhecimento, não vai ser só e exclusivamente de história, mas em todas as áreas do conhecimento, pode se valer dessa experivivência, dessa história infantil, com 3 anos, com 5 anos, 10, 20, 30, indiferente da idade do indivíduo, do sujeito, para ter ou promover a esse sujeito o que o Dussel vai chamar, na esteira de Paulo Freire, diga-se de passagem, de uma educação transformadora. E aí a gente vai percebendo que essa educação que transforma, porque o Paulo Freire e o Dussel grafa o transforma com hífen entre o S e o F, isso vai, de certa forma, nos mostrar como o conhecimento alheio é uma experiência importante para a construção de conhecimentos. E aí é nesse sentido que a gente vai perceber que uma história estabelecida, uma história concreta, nem sempre é a história válida para se construir uma educação transformadora. E por que isso é importante? Porque, de algum modo, o aluno precisa se ver no conteúdo. Isso mesmo, é muito importante. É o mais importante. Ser protagonista da própria história que se conta em sala de aula. E aí, de algum modo, porque aí a gente precisaria também retomar todo um contexto social, cultural, político, econômico, identitário, como você mesma disse, da nossa Constituição enquanto sujeitos brasileiros, campograndenses, latino-americanos, né? Que foi e está e e vai continuar por um longo período ainda estabelecido por meio de uma história de descobrimento. E essa história de descobrimento tem muitas lacunas, muitas poeiras embaixo dos tapetes das casas grandes que os alunos desconhecem. E são histórias que, quase de modo geral, são as que eles participam e que foram soterradas, escondidas, escamoteadas em, infelizmente, quase todos os nossos documentos da educação. Dos livros didáticos às leis estabelecidas, esse sujeito foi invisibilizado.
E aí a gente precisa se perguntar, o professor tem conhecimento disso? Ele tem ciência dessa outra história? E aí é nesse sentido que pensar hoje, a partir do lugar que eu penso, que a gente vai falar sobre isso, sobre a descolonialidade, é trabalhar na emergência dessas outras histórias. E emergência não só com o sentido de tornar o sujeito participativo de histórias alheias. Porque isso já foi feito conosco o tempo inteiro. Nós participamos da história da arte europeia, da história econômica estadunidense, da história política grega, da história de violência romana e tantas outras histórias. Mas a nossa história, situada, por exemplo, nas pessoas escravizadas, nos indígenas assassinados, para fora desses rótulos de escravos e vítimas de homicídio, não aparecem. E a descolonialidade pensa nessa emergência como uma forma de reexistência desses sujeitos, desses indivíduos. Tornar eles protagonistas. Protagonistas, porque a reexistência é você recontar as histórias que foram vilipendiadas da história universal. Porque é esse o rótulo que nós reconhecemos, de uma história universal. Mas é um universal do qual nós não fazemos parte como protagonista. Na verdade, eles encobertam, né? Encobertam a nossa identidade. Exatamente. O sano Exatamente. História, né? É isso que a gente precisa começar a compreender. Qual é a maneira, a forma de trazer à tona essas histórias das crianças, das situações cotidianas, por exemplo, e, obviamente, a gente precisa entender para o bem ou para o mal, porque nós temos histórias péssimas dentro de muitos lares infantis, mas essas histórias também compõem um cenário que precisam ser tratados pela educação. E são cenários que vão contribuir para que o professor, de algum modo, possa fazer algumas histórias se tornarem tão importantes a ponto dos alunos se verem de outra forma em livros didáticos de arte, de história, de geografia, porque a gente começa a perceber que até os conhecimentos que esses alunos têm passados de avós para pais, para tios, que chegam até eles, não fazem parte do contexto escolar. É bem recente na história de Campo Grande a história da tia Eva, né? Sim. Uma escrava alforriada que esteve aqui e contribuiu muito para o desenvolvimento de Campo Grande. Sim, sem dúvida. Histórias como a da tia Eva, e aí também a gente precisa abrir umas aspas, tem, de algum modo, duas formas de ser contada. Uma, a história oficializada, porque a gente precisa entender isso. Nós não temos outro princípio para entendermos a história ocidental. Ela é uma história que foi oficializada, é uma história documentada, e isso, é bom que se diga, nós estamos falando de um lugar institucional, uma Secretaria Municipal de Educação, e é muito bom que se diga que isso não está restrito a Campo Grande, não está restrito a Mato Grosso do Sul, ao Brasil, à América Latina. Essa história oficializada é mundialmente reconhecida por todo mundo. Então, o problema não deve ser falar de, o problema é como falar. Então é nesse sentido que a história da tia Eva precisa ser realmente reverificada para que nós tenhamos o reconhecimento de uma personalidade que, assim como os fundadores homens, brancos, de famílias de sobrenomes europeus foram importantes, ela também não é. E é nesse sentido que a pergunta volta à tona. Um professor de história
formado nas bases da história oficializada, tem conhecimento da tia Eva? Sem esse conhecimento, ele não pode trazer os herdeiros da tia Eva. Eu não vou nem me incluir nessa herança, porque eu não sou sul-mato-grossense, eu sou mineiro, e venho e me torno... de José Antônio. Isso, exatamente. Então eu poderia estar aqui defendendo mais a perspectiva dele do que dela. Mas como eu não estou fazendo defesas de ninguém, eu estou colocando o meu ponto de vista, eu posso dizer isso, que eu nem sou herdeiro dela enquanto nascido em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Mas hoje me torno sul-mato-grossense, me reconheço sul-mato-grossense, porque já estou aqui há 20 anos. Eu venho construir a minha identidade e carreira pedagógica, de pesquisa artística, de investigador, de professor, aqui no Estado. Então, isso para mim é muito importante, pensar essa cultura com a qual eu me identifico tanto hoje. Sim. Quando nós falamos desse reconhecimento oficial da tia Eva, né, que vai trazer ela como protagonista da história de Campo Grande, e que isso ainda não existiu. Nós temos de posse alguns documentos dissertativos que já foram feitos, né? E que ainda não foram publicados. Sim. Okay. Que tornaria essa história realmente oficial. Exato. Eu penso que, na grande maioria, me apropriando hoje da história de Campo Grande, porque eu venho do interior para a capital, eu penso que a situação ela se repete aqui. Certo. Que é uma intenção mercantilista do apagamento dessa história. Porque Sim. naquele período não havia intenção alguma de trazer à tona ela como protagonista. Sim. Na verdade, não poderia haver nesse contexto uma escrava com tamanha hegemonia que ela teve. Exato. E é por isso que essa história é oficializada. Porque a história oficial, tendo em vista a personalidade que a tia Eva assume hoje, né, no nosso contexto, em que várias dissertações são escritas a respeito, várias políticas públicas são estabelecidas para atendimento daquela comunidade por causa dos preceitos defendidos pela tia Eva. A gente vai entendendo que essa história, sendo reconhecida por outros mecanismos, se distancia, sabe, Edneia, dessas perspectivas politiqueiras, comerciais, como único foco. Se distanciam por quê? Nós vivemos num contexto em que essas questões estão em voga o tempo inteiro. Então não é pensar na descolonialidade a reinvenção do mundo. Nós precisamos entender que todos os lugares têm o seu espaço de atuação. Inclusive as questões comerciais, as questões mercadológicas, as questões políticas, todas. Mas a gente precisa entender que o direito de cada uma dessas situações, desses mecanismos, vão até onde iniciam os direitos dos outros. E a gente pensar na história da tia Eva é sim dar o protagonismo a uma mulher que teve, quiçá, mais importância do que muitos homens no contexto dela. Exatamente porque a gente tem estabelecido desde muito tempo, ou quase desde sempre, a lógica de que a mulher é sempre um sujeito submisso. E isso é muito curioso porque indifere da mulher hoje ter protagonismo. Muitas mulheres ocupam cargos, situações tão importantes e ainda assim continuam subjugadas à normativa masculina exatamente por serem mulheres. Basta, para a nossa lógica ocidental, ser mulher para ter o taxativo de inferioridade. E aí, pensando tia Eva,
nesse contexto de ensinar aos alunos o processo da escravidão no Brasil, de como ela teve essas conquistas aqui em Campo Grande, que ela veio, né, eu entendo que ela veio fugindo mesmo das realidades que ela se encontrava. Não só o fato de ser alforriada tornou ela querendo viver naquele espaço, ela foge daquele espaço que traziam lembranças ruins e vem para cá para constituir. Para mim, uma heroína. Isso, sem dúvida. Mas aí a gente também precisa lembrar a grande herança que o Campo Grandense tem, que é a história do José Antônio Pereira. Sim, né? Sem dúvida. Eu também não quero deixar de falar aqui dos povos indígenas também, que essa cidade tem, que é permeada algumas aldeias próximas da cidade, acabam sendo... a convivência é muito próxima, né? É rotineira, diária, tem até um espaço onde eles vendem as suas mercadorias. Exato. Então, nesse sentido, eu acho que a sua fala tem muito a ver com o que eu acabei de falar. Se nós entendermos Campo Grande como esse lugar, como eu costumo dizer, de confluência e divergência das diferenças, porque isso é o modus operandi de se pensar a descolonialidade, de confluência das diferenças, de entender as diferenças no plano de convivialidade, o aspecto da cultura tia Eva, vou nominar assim, sem nenhum sentido pejorativo, obviamente, mas a fim de ilustrar a cultura negra, a cultura do Marçal de Souza como cultura indígena e a cultura do Antônio João como a cultura branca. José Antônio veio Antônio João com os nomes que sempre pululam na cidade, né? E aí a gente vai entender como que é necessário a convivialidade dessas diferenças. Porque o Estado, a cidade de Campo Grande, além de todas as outras confluências que nós temos de diferenças, os orientais, os asiáticos, os muçulmanos, os judeus e tantos outros, cada um deles traz em si essa matéria. Exato, é bem importante, super. Nós somos o Estado com a segunda maior população de imigrantes japoneses fora do Japão. É claro, imigrante só podia ser fora do Japão, mas de imigrantes japoneses no Brasil. Nós só perdemos para o Estado de São Paulo. Então, é de extrema importância lembrar deles. Mas pensando nessas três culturas aí que nós elencamos, a importância dessa atuação, da diferença delas na sala de aula, vai estar em concordância com pontos muito importantes, por exemplo, do currículo da educação básica. Por que nós temos, eu costumo fazer essa pergunta para os meus alunos em situação de estágio supervisionado na faculdade, que eu sou professor da UEMS. Por que nós temos o Dia do Índio, a Semana da Consciência Negra, e não temos o Dia do Europeu no currículo? Exatamente porque nós temos uma divergência no trato da cultura indígena, da cultura africana, em relação à cultura europeia. E reforço, isso não é problema de Campo Grande. É universal esse problema. Essa questão, não vou nem colocar como problema, essa questão. Então nós precisaríamos, de antemão, pensar num currículo que tivesse como base a diferença. Porque aí eu vou trazer em mesmo pé de igualdade a história da tia Eva, a história indígena, a história do branco, do asiático, do alemão, do português e de todas as outras culturas das diferenças. E aí a tia Eva vem à tona nesse sentido. Porque a gente precisa lembrar, as matrizes religiosas africanas são diferentes da matriz ocidental europeia. A música da cultura africana é completamente diferente da música europeia. A música indígena é absurdamente diferente da música africana, mesmo que nós falamos em dois povos tratados como povos originários e primitivos.
Mas, se nós retirarmos o sentido pejorativo de primitivo, nós vamos nos ater no primitivo como origem, como ponto de partida. E aí essa história das diferenças na arte, na cultura, na produção dos saberes, na troca de conhecimentos, foram apagados em relação à manutenção e o forte imperialismo colocado na lógica de que o mundo deriva todo e a partir do pensamento europeu. Aí pensando nisso tudo, por isso que você escreve Ao Escutar Corações, Isso. que é um texto direcionado aos professores para Sim. terem essa sensibilidade, para que eles consigam praticar essa prática, para que eles tenham essa prática dentro da sala de aula, que eles consigam, na verdade, quando eu leio o texto, eu escuto o vídeo, eu penso da seguinte forma, né? Uma necessidade muito grande de ouvir. Isso. Porque você vai se identificar com a criança quando você escuta o seu contexto. Sim. Então, nós estamos nos abrindo para ouvir, para querer saber o que ele está sentindo, de onde ele vem, né? Uhum. Aí, a partir daí, você vai conseguir sentir uma criança indígena que ela diz que ela não quer pôr o tempo. Exato. Eu não gosto dessa comida, que ela te Isso. traz um presente que é uma abóbora. Exato. E isso é muito interessante, e o campograndense, o professor campograndense, ele precisa entender isso. Porque ele tem essa diversalidade dentro Uhum. da educação campograndense. Exato. E ele não pode deixar de inserir, né? Não. E de uma forma que a criança não se sinta que está sendo inserido. Exato. Isso tudo tem que ser uma coisa muito natural. Uhum. Não pode ter uma parada para que haja esse desenvolvimento. Tem que ser Isso. contínuo, diário. Sim, Por sim. isso que essa sensibilidade de ao escutar corações. Exato, exato. Foi até bom você tocar nesse ponto dessa fala, desse texto, porque ele tem muito a ver com esse momento aqui. Se a gente não entender antes disso, né, ao escutar corações é uma comparação até um pouco pretensiosa, né, eu diria, porque é uma aproximação da arte, porque naquele contexto eu estava falando do professor de arte, ao saber talvez mais catedrático do contexto ocidental mundial, que é a medicina. Né? Todo mundo sabe que ao escutar corações é uma prática médica. E quando a gente pensa nisso a partir da educação, ou ao escutar corações como meio na educação, ainda mais em arte, parece uma comparação muito pretensiosa. E eu acho que talvez foi sim. Mas ele é, de certa forma, uma prática que quer pensar exatamente isso que você disse, e que talvez seja a prática mais importante da medicina, à medida do auscultar corações para a prática médica é de extrema importância, porque é a vida do paciente que está em jogo. Né? A vida do paciente é tudo, ela é ali a batida do coração. E quando a gente pensa isso na prática da educação, Edneia, eu estou falando exatamente de escutar essa vida desse sujeito, de perceber fragmentos como esse que você mesma disse. O indígena na sala de aula, ele tem obrigação de aprender a língua portuguesa? Eu tenho, às vezes, alunos e alunas indígenas no meu curso, em que eu trabalho, que têm uma severa dificuldade na escrita da língua portuguesa. E, obviamente, a gente tem como princípio básico na universidade a escrita ortográfica e gramatical da língua portuguesa como norma culta. Mas se o professor não ausculta esse coração que fala por meio de gestos, como diz o Boaventura de Souza Santos, o latino-americano fala pelo corpo. Ele muitas vezes não usa a língua. A fala, a escrita, o nós latino-americanos
é corporal, ele é gestual. E aí é nesse sentido que alguns trabalhos vão contribuir para a gente perceber como esse aluno indígena que traz essa abóbora, ao invés de uma maçã vermelha do paraíso de Adão e Eva, é um sujeito da diferença. E isso, de algum modo, o professor precisa ter a expertise de resgatar essa diferença como um conteúdo da sala de aula. Porque como que você distancia em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a agricultura da sala de aula, o bovinoculturismo da sala de aula? Isso faz parte de nós enquanto sujeitos. Então, essa é uma situação para mim, por exemplo, que o professor pode trazer uma aula de agricultura. É uma aula de outros cultivos, é uma aula que o professor pode tirar proveito exatamente daquilo que para ele seria, e os coleguinhas desse aluno, absurdamente alheio a um sistema oficial da educação, como modos de reconhecer a diferença desse aluno. E isso vai se dar em muitas situações. Em vários contextos, na aula de educação física, o aluno não quer só jogar futebol. E não estou nem falando do problema de muitos professores colocarem todos os alunos na quadra. Ah, não estou nem falando disso. Eu estou falando de que muitos alunos têm outras práticas como modos de prática esportiva. E isso vai em todos os campos do saber. Bom, nós vamos agora agradecer a vinda do professor Bessa, contribuiu bastante para nós. Ele tem sido para mim uma referência. Eu agradeço por tudo na minha vida. Por nada, imagina. E assim, eu acredito que vai contribuir muito para nós, professores da REME, que estamos aqui esperando por essa oportunidade de saber como lidar com essas diferenças dentro de sala de aula. Poderíamos oportunizar outros momentos, porque assim, é um tema que precisa de mais tempo para falar, né? Mas como nós estamos aqui falando da diversidade de Campo Grande nesse momento ímpar, né? Com essa oportunidade a gente trata das diferenças de Campo Grande. Exato. Né? E como ajudar esse professor dentro da sala de aula da Secretaria Municipal de Campo Grande. Exato. Muito agradecida, professor, pela sua vinda, pelo seu tempo dedicado a nós, tá bom? Imagina. As portas estão abertas, quando precisar, pode contar conosco. Tá ótimo, agradeço eu o convite, esse direito da participação. Acho que é muito importante, como eu disse, projetos dessa natureza, exatamente porque a gente precisa saber que por trás de todas as histórias tem sempre outras histórias. Independente delas serem oficializadas ou não, a gente tem muitas histórias que precisam ser reconhecidas, e Campo Grande é um lugar em que muitas histórias circulam. Então a gente precisa dessa abertura para poder falar a respeito. Obrigado pelo convite mais uma vez.